O ar da noite na pequena cidade de Cruzeiro era um alívio para Sônia e Mário. Eles haviam trocado o caos de São Paulo pela promessa de uma vida mais simples e com mais oportunidades. A casa, um pequeno sobrado com 2 quartos e um jardim modesto, era o começo do sonho. Sônia, uma mulher de sorriso fácil e mãos ágeis, havia acabado de conseguir um emprego como garçonete, e Mário, com sua paciência e habilidade, já estava conquistando seus primeiros clientes consertando celulares. Os primeiros dias foram uma mistura de trabalho e euforia. Eles pintaram as paredes, consertaram o jardim e sentiam que a vida estava finalmente entrando nos eixos. Mas com o tempo, a paz foi substituída por uma estranha inquietação. Tudo começou com pequenos incidentes. O celular de Mário descarregava rapidamente. A lâmpada da sala de Sônia queimava com uma frequência estranha, e ambos juravam ouvir sussurros na madrugada, quando as janelas estavam fechadas e o silêncio era total. Eles se olhavam com a mesma pergunta nos olhos, mas nunca a faziam em voz alta. O medo, a princípio, era apenas uma sombra, mas uma noite a sombra se tornou um vulto. Mário, que estava na sala consertando um celular, viu de relance uma figura esguia na janela. Ele se levantou, mas não havia nada. O medo o paralisou e ele sentiu a pele arrepiar. Ele contou a Sônia que, preocupada, tentou acalmá-lo, mas na manhã seguinte, ela encontrou suas panelas empilhadas de forma bizarra na cozinha, como se alguém as tivesse arrumado durante a noite. Os objetos que antes ficavam no lugar, agora pareciam ter vida própria. A sensação de estar sendo observado era constante, e o ar da casa, que antes era leve, agora era pesado e opressor. Uma madrugada, o pesadelo se tornou real. Eles foram acordados por um som alto, como se algo pesado tivesse caído na cozinha. Mário, com um taco de beisebol em mãos, foi até o local, seguido de Sônia. A cozinha estava limpa. Não havia nada fora do lugar. Mas na parede uma mensagem havia sido escrita com um material pegajoso e preto. "Vocês não são bem-vindos." Sônia gritou e o medo tomou conta de ambos. Eles se trancaram no quarto, o coração batendo forte no peito. O mal, que antes era uma sombra, agora tinha uma voz. Eles se lembraram de uma lenda que haviam ouvido no bairro, sobre um antigo cemitério que havia sido construído sob as casas. Uma lenda que dizia que os espíritos inquietos vagavam à noite. A lenda era aterrorizante, mas eles decidiram que precisavam de respostas. Eles pesquisaram na internet sobre a história do bairro e descobriram que a lenda era real. Havia um antigo cemitério no local, e a casa deles estava no centro do que antes era a área de sepultamento das crianças. Eles descobriram que os espíritos eram conhecidos por serem brincalhões e amigáveis. Mas em noites de lua cheia, o mal, que morava no local, despertava. A lua cheia daquela noite, que brilhava no céu, era um lembrete assustador. Eles se encolheram debaixo da cama com o celular em mãos. A voz, que antes era um sussurro, agora era um rugido. O ar da casa ficou frio, e os objetos começaram a flutuar. A luz do quarto piscou, e a porta, que estava trancada, se abriu. O ar da casa ficou gelado, e um cheiro de podridão preencheu o ar. Uma figura esguia e alta se materializou na porta. Não era um fantasma, era uma criatura. Tinha o corpo de uma criança, mas os membros eram longos e finos e a pele, pálida e rachada, parecia ter a textura de um papel velho. Os olhos que se fixaram neles brilhavam em um tom de verde fluorescente. A criatura riu, e o som era o de unhas arranhando um quadro negro. Mário, em um ato de desespero, pegou a Bíblia que sua mãe havia lhe dado e a segurou em suas mãos, recitando um salmo que ele havia memorizado na infância. A criatura, ao ouvir as palavras, gritou de dor. O corpo dela se retorceu, e o som de ossos se quebrando ecoou no quarto. A criatura, em um último ato de fúria, se lançou contra eles, mas o salmo era forte demais. Ela bateu contra a parede e, em um piscar de olhos, desapareceu, deixando um rastro de fluido preto e um cheiro de enxofre no ar. O casal, ofegante e tremendo, se abraçou. Eles sabiam que não poderiam continuar morando ali. Eles arrumaram suas coisas e, sem olhar para trás, saíram da casa. Eles deixaram a casa e a cidade, sem se importar com as perdas financeiras. A experiência os marcou para sempre. O sonho de uma vida simples e tranquila foi substituído por um pesadelo. Eles agora sabiam que o mal não estava apenas nas ruas da cidade grande, mas também nas casas pequenas e pacíficas, escondido e esperando.